Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, que a alegria e a paz do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Para aqueles que não me conhecem, sou o diácono Everson, aqui da Diocese de Santo André, atuo na paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, em São Bernardo. E é uma alegria poder estar com vocês, partilhando, meditando e orando com a palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, vivenciamos a 24ª semana do Tempo Comum, e a liturgia propõe para hoje uma festa, a festa da exaltação da Santa Cruz. E nos propõe a liturgia do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17, que vai nos falar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, e é uma alegria podermos então hoje celebrar essa festa de exaltação da Santa Cruz. Exaltar, enobrecer a cruz, que foi justamente por lá que Jesus ele fez essa transição, essa passagem da morte para a vida. E é muito interessante porque a cruz, e principalmente para muitos nos dias de hoje, ela serve mais como um amuleto. Por exemplo, temos várias pessoas que usam o crucifixo ali no pescoço, mas a maioria, como acabei de dizer, como um amuleto. E não é ali algo que atraia coisas benéficas para nós, se nós não fizermos a nossa parte. Ou seja, a cruz, ela tem um valor muito maior do que isso, do que muitas pessoas pensam erroneamente, infelizmente. E temos hoje a oportunidade de poder então meditar e refletir sobre a cruz. Na primeira leitura de hoje, extraída do livro dos Números, nós temos então o povo de Israel que marcha rumo à terra prometida. Mas, em determinado momento, o povo começa a reclamar, a murmurar de Deus e de Moisés. E o que acontece? Deus então fez vir sobre o povo serpentes que picavam as pessoas e todos que eram picados morriam, faleciam. E ali então o povo começa a perceber que fizeram coisas erradas. Imagine, o pior sentimento que o ser humano pode ter dentro de si é o sentimento de ingratidão. É a falta de gratidão para aquele que cuida, zela do seu povo. E o povo disse ainda, olha, por que fez a gente sair do Egito para ficar aqui nesse lugar que não tem água, não tem o que comer? Já estamos com nojo desse alimento, a qual então Deus nos ofertou. Imaginem você então ter os cuidados de um pai que está no céu, que cuida, que zela, que alimenta, que provê sempre o necessário para o povo, e esse povo reclamando, esse povo murmurando. E não pensa que nos dias de hoje é diferente. Não é não. Quantas pessoas então, por exemplo, vai alimentar e vão dizer, nossa, mas ovo de novo? Ah, mas esse bife? Ah, mas isso, aquilo outro? Ou seja, ao invés de agradecer a Deus por ter o alimento na sua mesa, reclamam, murmuram, falam mal. Então, meus queridos amados irmãos, isso faz parte do nosso ser humano. Mas nós precisamos crescer nessa humanidade, a ponto de aprimorar tudo isso que de fato é ruim para o ser humano, esse sentimento de ingratidão. Não podemos ser assim, devemos ser gratos por aquilo que temos. E se não temos aquilo que almejamos, que desejamos, mais na frente Deus vai preparar, desde que nós façamos a nossa parte, é claro. Então, o que acontece? O povo se arrepende.
E então vai pedir para Moisés interceder junto a Deus para que então cesse as serpentes. E o que Deus fez? Ele perdoou. Deus é amor, Deus é perdão, é misericórdia. Perdoou e pediu para que Moisés então fizesse ali uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse picado pela serpente, que olhassem para aquela haste, seriam e ficariam curados. E é interessante porque o próprio Deus pede para então Moisés erigir uma estátua, erigir ali, né, um pedestal com a serpente como imagem. Então, como podemos perceber, e muitas pessoas falam de nós católicos, que nós então adoramos imagem. Não adoramos imagem. A imagem aponta para uma realidade, assim como foi esse momento que o povo de Deus viveu no deserto. Olhou para a cruz e pôde novamente recobrar a vida. E aí, caminhando então para o Evangelho, que vem justamente nessa temática, nesse fio condutor que é a cruz, nós temos então Jesus estabelecendo ali um diálogo com Nicodemos, que era uma das autoridades religiosas da época, um dos fariseus. E Jesus então vai dizer: olha, ninguém pode falar daquilo que não experienciou, a não ser aquele que foi, aquele que desceu de lá. Somente Jesus poderia falar com autoridade, propriedade das coisas de Deus, das coisas do céu. E ali então, Jesus vai mais adiante e vai dizer: olha, o Filho do Homem também deve ser levantado, e o que todo nele crer terá vida, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, julgar o mundo, mas para que todos fossem salvos por eles. Então, meus queridos amados irmãos, na primeira leitura nós já temos então uma predisposição para aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Ou seja, ele foi elevado à cruz e todo aquele que nele crê, lançar o seu olhar sobre Cristo, o crucificado, que foi ressuscitado, com certeza também passará pela paixão, a cruz e poderá usufruir, se beneficiar da ressurreição, a qual então Cristo novamente ele estabelece essa união, essa unidade entre Deus e o ser humano. Mas para isso é preciso passar, percorrer o caminho da cruz, que muitas vezes torna-se muito difícil para nós, porque a cruz parece que está pesada demais. Ora, se no tempo de Jesus, ele então no caminho da sua crucificação, foi pedido para que ele pudesse carregar a cruz, e ali cataram um homem, ou seja, Simão de Cirene, e pediram para que Simão Cirineu ajudasse Jesus a carregar a cruz. E se naquela época, meus queridos amados irmãos, Jesus teve o auxílio, o suporte de Simão o Cirineu, hoje em dia nós temos o próprio Cristo, que é o Simão Cirineu para cada um de nós. Eu não sei o tamanho da sua cruz, o peso da sua cruz, a dificuldade de carregar a sua cruz, mas creia que Cristo está sempre ao nosso lado. É Ele que quer então nos ajudar a podermos atravessar com a nossa cruz, porque precisamos da cruz para poder alcançar a glória da ressurreição. Muitas pessoas nos dias de hoje querem somente a ressurreição, a glória, as bênçãos, as graças, e deixam de lado a cruz, que é fundamental para que nós possamos alcançar a salvação, a ressurreição, a qual o Filho de Deus veio trazer para cada um de nós. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então olhar para a cruz de Cristo e ali ver esse meio fundamental que foi para o Cristo alcançar a glória da ressurreição, e o é também para cada um de nós. Não é um amuleto. Na medida em que então de fato nós colocamos como amuleto, deixa de ter ali o sentido que a cruz deve ter para cada um de nós. A cruz, então, não teve a última palavra, mas sim a vida que está em Deus e a qual Ele quer, então, derramar sobre cada um de nós. Que nós possamos tomar posse dessa vida a qual o Senhor, então, quer nos ofertar. Mas lembremos sempre, não esqueçamos de carregar a nossa cruz dia após dia. Que o Senhor, então, nos ajude, seja Ele o Simão Cirineu,
Quando acusa a cruz para nós se tornar pesada, lembremos e recorramos a Ele, porque é Ele que vai nos auxiliar, nos ajudar a chegar ao fim dessa nossa caminhada, dessa nossa longa jornada. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através desse nosso canal, e peço encarecidamente a você que ajude a divulgar também esse nosso canal, para que outros irmãos e irmãs também possam conhecer a verdadeira sabedoria da cruz, a qual Paulo diz para nós, e ali tomar posse da sabedoria e levar outras pessoas também a fazer essa mesma experiência. Conto com a sua ajuda e ajude a divulgar então esse nosso canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você. Até lá.